Muito bem, então chegamos agora ao quarto passo e a gente vai falar sobre a estratégia que o livro mostra para a mudança de um hábito, para a aquisição de um novo hábito. Até o próprio autor dá exemplos aqui de como ele usou para mudar um hábito dele. Vamos ver aqui então a estratégia. Se resume praticamente a identificar a rotina, a gente já viu falar sobre isso, experimentar, isolar o gatilho. E aí tem um plano. E depois eu coloquei umas considerações finais. Vamos começar por identificar a rotina, que eu acho que já está bem batido isso, né? Mas o que é a rotina mesmo? É o que você quer mudar. Ela deve ser muito clara e óbvia. Você tem que saber, ó, eu quero mudar isso daqui. No caso dele, o exemplo aqui, ele ia para a cafeteria e comia cookies, né? E ele queria mudar isso, porque não estava legal para ele. Então ele sabia o que ele queria mudar. Ele queria mudar não comer cookies. Tá? Ele tinha uma deixa, ir à cafeteria e comer um cookie e conversar com o pessoal. Beleza? Ele ficou bem claro, ele entendeu a rotina dele. E aí ele começou a fazer o quê? Segundo ele, a primeira coisa, então, é identificar a rotina, deixar ela bem clara. Olha, eu quero parar de roer unha. Então, roer unha. Então, agora vamos experimentar. Mas experimentar o quê? Outras rotinas. Ele diz que o ideal é você testar outras rotinas para identificar qual delas vai ser mais útil. Então, ele tinha outras rotinas. Ele caminhava, tomava chá, conversava, comia maçã e tomava café. Para descobrir qual era o anseio. Se fosse a fome, a maçã que ele comesse também resolvia, porque ele precisava de comida, né? O doce e a maçã. Se fosse socializar, ele poderia só conversar, não precisava comer. Então ele poderia identificar aquela socialização. Se for o estresse, caminhada mais parecida também resolveria. Se for energia, o café também ia dar energia para ele, a cafeína. Então ele começou a fazer perguntas. Olha só, qual é o anseio? Por que eu saio do meu escritório e vou comer um cookies toda tarde e isso não tá legal, muito açúcar no sangue. Então ele começou a experimentar outras rotinas e ver se essas rotinas cobriam esse anseio que ele queria. Aí deu um exemplo. Ele deu uma volta no quarteirão, ele tomava café, ele conversava com algum amigo e ele comia outros alimentos. Depois de fazer isso, segundo ele, você então identificou a rotina bem clara, experimentou outras rotinas para ver se essas rotinas saciavam o mesmo anseio, te davam uma recompensa que valia a pena para ele, se continuava tendo a mesma recompensa. Então ele fez o quê? Ele disse que tu tem que ter atenção aos sentimentos. Anote os sentimentos de que forma? Logo após você fazer uma rotina nova, você anota, sim, pá, pronto, pega um papel e a caneta e anota as 3 palavras que vêm na tua cabeça. No caso dele, ele podia anotar, acabei de dar uma, era para eu ter comido um cookie, eu fui dar uma volta de bicicleta. Quando eu cheguei, o que, que eu anotei? Ah, eu tô relaxado. Ah, eu tô sem fome. Eu tô motivado agora. Ah, eu tô sem cansaço. As emoções e os sentimentos, anota, pelo menos 3 palavras. Ok? Depois de 15 minutos que você fez aqui, anotou os números, anotou os nomes, as palavras, bota no celular lá 15 minutos. Depois de 15 minutos você avalia se ainda sente o anseio, ou seja, qual era o teu anseio. Ah, eu ainda estou sentindo vontade de ir lá comer o cookies. Poxa, mas por quê? Aquela rotina não resolveu? Se for não, né, usar essa rotina. Não estou tendo mais a vontade de ir lá comer o cookies. Então essa rotina que eu apliquei, eu devo continuar usando, porque ela saciou o meu anseio. Opa, andar de bicicleta não me deixa mais com vontade de comer o cookies, o doce. Ah, não, tô com anseio ainda. Então testa outra rotina. Essa não é forte o suficiente. Ok? Então é algo meio que metódico. Você descobre a rotina, experimenta uma nova rotina, avalia essa rotina, depois de 15 minutos, vê se tu conseguiu, com essa nova rotina, saciar o teu anseio e ter a mesma recompensa. E se foi, beleza, continua repetindo ela, se não, vamos testar outra. Depois ele diz que você tem que isolar o gatilho, ou seja, entender quais são as principais características, você já sabe, né? Categorias, local, horário, estado emocional, pessoas e ação anterior, para identificar assim, o que que dispara, tá? Porque isso vai fazer parte do teu mapa, você tem que entender todo o passo a passo, onde dispara, que rotina que eu vou usar, que anseio que é, que recompensa.
Então você isola o gatilho, você anota. Quando acontece quando acontecia a vontade dele lá comer o cookies, comer o doce, ele começou a anotar onde que eu estou, qual era o horário, como me sinto emocionalmente, com quem eu estava e o que eu acabei de fazer. Para ele identificar o que, que era que disparava isso. Né? Ele já conseguiu identificar uma rotina, o anseio, o gatilho, a recompensa ele já mais ou menos sabia também, porque ele estava fazendo aquilo, ele não sentia fome, sentia feliz e tal. Mas agora vamos anotar o que, que é o gatilho. Então, para isso, ele diz que você tem que fazer essas perguntas aqui logo assim que tu sente aquela vontade. Ele fez aqui, e não é fazer só um dia só não, ele fez 2, 3 dias, durante uma semana tu já vai descobrir, né, por dedução, tu vai identificar. No primeiro dia, ó, o local dele era na sala dele, às 15h36, ele estava entediado, ele respondeu um e-mail antes de sentir essa vontade e não tinha ninguém com ele. No segundo dia, ele estava voltando da copiadora, era 15h18, ele estava praticamente feliz, tinha o Jim com ele, vindo do corredor, e aqui não precisa ter isso aqui, beleza. No terceiro dia, ele estava numa reunião às 15h41, emoção cansado, pessoal da editora, e a ação era esperar a reunião. Com isso, ele conseguiu identificar um padrão. Por isso que você tem que fazer isso, para identificar o padrão. O padrão dele era um horário, 15h36, 15h18, 15h41, algo que se repetia em praticamente todos os horários, ou todos os dias, era que o anseio acontecia num período do meio da tarde. Ok? Então você vai conseguir identificar qual é o gatilho. Ah, o meu gatilho é quando eu chego em casa. O meu gatilho é quando eu sinto cheiro de tal perfume. O meu gatilho é quando eu acordo de manhã às 9 em vez das 7. E assim por diante. Então até agora nós passamos 3 passos. Identifique a rotina bem clara, experimente outra rotina, analise se essa rotina cessou o anseio e agora isole o gatilho. Então você já começou a montar o quebra-cabeça. Com isso, você pode manter e montar um plano. Então você tem que identificar o gatilho, a rotina, a recompensa e o anseio e montar um plano. Um plano vai ser baseado em manter o gatilho e a recompensa e substituir a rotina. Aqui o exemplo dele é o seguinte, o gatilho era entre mais ou menos 15h30 da tarde, a rotina antiga dele era comer um doce, um cookies, e o anseio dele era socializar. Tá? Ele identificou que ele precisava de socialização. Então, a rotina nova que mais se encaixou foi ir conversar com colegas. Ir conversar com colegas, ele voltava depois de algum tempo, sem a fome do cookies, que não era uma fome, na verdade era só um motivo para ele ir na cafeteria socializar com as pessoas, mas feliz e pronto para continuar as tarefas. Esse era o plano dele. Então ele anotou isso, ó, 15h30, eu boto meu relógio despertar e eu saio da minha sala, vou na sala de algum colega, eu vou dar uma volta e conversar com alguém. Com isso, eu mudo a minha rotina e não vou me alimentar com doce e com carboidrato simples. Com isso, ele fala que você tem que ter esse plano e cada vitória pequena você tem que comemorar. Identificou a rotina, comemora. Conseguiu fazer uma experiência e substituir uma rotina que deu bom, deu legal, né? Você ficou sem o anseio, comemora. Opa, consegui uma nova rotina, descobri. Identificou o gatilho, olha, era de manhã cedo, no sábado, era com a pessoa tal. Ó, comemora. Consegui montar um plano, consegui usar o plano uma semana, consegui ficar 3 dias fazendo a rotina nova, comemora. Por quê? Isso vai fazer com que você ganhe mais tração para a mudança, ganhe garra. Quando você quer perder 10 quilos, você comemora a cada quilo que você perde, a cada dia que você vai para a academia, se você está no vermelho, a cada conta que você paga, a cada real que você investe. Comemore, esse é o plano. E as considerações finais, espero que seja bem claro isso aí que eu passei para vocês, mantenha a deixa, a gatilho e a recompensa. Mantendo isso, você pode inserir novas rotinas. Você mexe só o comportamento. Acreditar que é possível ajuda e fixa novos hábitos, tá? Você tem que acreditar. Se não acreditar, não é fácil, não é rápido e tem hábitos que precisam de ajuda psicológica, ajuda de profissionais, né? Como
o vício em álcool, em drogas, né, que é uma coisa muito mais complexa, principalmente quando determinado tempo já está de uso, né, de alguma substância mais nociva, como o crack, por exemplo. Grupos sociais colaboram muito no processo, você tem que estar inserido, procure novos amigos. O seu plano deve ter data, aí era para ser hora, local, enfim, detalhes com bem clareza, para que você entenda o passo a passo. Lembrando que a gente não sai do 0 para o 10 direto, a gente vai subindo lentamente, é progressivo. O nosso cérebro ele é limitado, ele não evolui rápido, ele evolui um pouco todo dia, mas todo dia que tu não evoluir é um dia a menos que tu perdeu, um dia a mais que você perdeu, na verdade. E quer parar e mudar um hábito? Encontre então uma nova rotina, um grupo de pessoas que o ajude a acreditar que é possível, tenha foco, determinação e paciência que você irá conseguir mudar os seus hábitos. Forte abraço.